Essa semana, o site Poder 360 soltou uma reportagem com conversas que teriam sido extraídas de uma reunião dos membros do STF, que já estariam desconfiados que o ministro Toffoli teria gravado e vazado para a imprensa. Já se inscreva no canal e deixe um like para que mais pessoas tenham acesso. Confira os detalhes. Nessa conversa, eles simularam a votação. Se eles não chegassem a uma conclusão sobre o que fazer, eles iam abrir uma votação para ver se o Toffoli ficava ou não dentro do caso Master. E aí o Gilmar Mendes disse o seguinte: olha, eu voto no Toffoli. Eu acho, disse ele, estou aqui abrindo aspas, eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo de seu tempo nesse caso Master, no STF, que contrariaram a Polícia Federal e a Polícia Federal quis revidar. Gilmar, para com isso. Mas foi isso que ele disse, e ele então disse que votava a favor do Toffoli permanecer no caso. Só dois votariam nessa votação da sexta-feira, se houvesse, se eles não tivessem resolvido internamente, só dois votariam para o Toffoli sair do caso. Sabe quais são? Incrivelmente, a Carmen e o Fachin. Só eles. André Mendonça votaria para ficar, Fux votaria para ficar. Eu vou te contar o que eles disseram agora. A Carmen Lúcia disse o seguinte, aspas, todo taxista que eu pego fala mal do Supremo e a população está contra o Supremo. E não há mais confiança em Toffoli, disse a Carmen Lúcia. Era necessário pensar na institucionalidade e por isso ela entendia que isso precisava ser resolvido antes do carnaval, a saída do Toffoli. Disse ela ainda, para isso não ficar sangrando, porque não é só você, apontou o dedo para o Toffoli, que sangra é a corte inteira. E aí ela então disse, insinuou que votaria para o Toffoli sair do caso se essa votação houvesse. O Fachin já tinha declarado que era favorável à saída do Toffoli. E aí veio o Fux. E aí? Confiamos no Fux? O Fux disse, o ministro Toffoli, para mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele e acabou. Foi o que disse o Fux. Olha, gente, por aí você já vê, né? Bom, aí veio o Moraes. Claro, o Moraes fez críticas à Polícia Federal, disse que achava um absurdo a Polícia Federal investigar sem autorização. Só ele, Moraes, ele acha que pode investigar todo mundo sem autorização. A Polícia Federal não pode. E disse ainda o seguinte, embora eu seja amigo do Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, meu voto vai ser a favor do Toffoli. Ali ele tem muitos interesses, inclusive familiares, não é? A gente sabe muito bem o que o Moraes está tentando proteger com isso. Aí veio o Nunes Marques, o mudinho. E o Nunes Marques disse o seguinte, para mim isso é um nada jurídico, o que a Polícia Federal apresentou para tirar o Toffoli. É um nada jurídico. Disse ter lido o relatório e que ele é contra o impedimento do Toffoli. E também falou que votaria pró-Toffoli. Até aí já tinha 5 votos pró-Toffoli, né? E veio, então, o André Mendonça. E aí, dá para confiar no André Mendonça? Dá para confiar? Veio ele e concordou com a Carmen Lúcia a respeito de haver uma crise de institucionalidade no Supremo. E alguns até ficaram espantados com isso, né? Porque a Carmen Lúcia e o André Mendonça não se dão dentro do Supremo. Mas o Mendonça continuou. Mas tem uma questão que é sobre o que é descrito entre Vorcaro e o Toffoli. Como é que pode eles terem intimidade se são 6 anos supostamente de relação e eles têm conversas só de 6 minutos? E com esse argumento ridículo, o André Mendonça disse que votaria, então, para que o Toffoli ficasse à frente do caso. O ministro Flávio Dino também teria prestado apoio a Toffoli de forma singular. O que o Flávio Dino falou está horrorizando o Brasil. E eu vou te mostrar agora não só o que ele disse, mas algumas das principais reações das pessoas nas redes sociais que dão conta de como que o Supremo simplesmente está acabando diante do povo. Olha aqui comigo a matéria do Poder 360, que vazou a reunião secreta, e olha o que eles mostraram que o Dino falou. O ministro Flávio Dino começou dizendo que concordava com tudo o que foi dito, mas foi logo afirmando: essas 200 páginas do relatório da Polícia Federal sobre o Toffoli, essas 200 páginas para mim são um lixo jurídico. Não adianta discutir esse lixo jurídico. A crise hoje é política, presidente Fachin. Em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nessa cadeira.
E essa cadeira tem bônus e tem ônus. Eu acho que não adianta pensar nessa cadeira só nos bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. Gente, isso aqui já chocou grande parte da imprensa e da sociedade. Vai ficar pior que eu vou te mostrar. Mas isso aqui já chocou. Porque o Dino xingando o trabalho da Polícia Federal de um lixo jurídico. Isso aqui é revoltante. 200 páginas, o que eu tenho certeza de que é um trabalho de excelência investigativo da Polícia Federal, expondo possíveis crimes praticados por um ministro do Supremo. Então isso agora é lixo jurídico. E deixa eu traduzir para vocês o que o Dino quis dizer quando ele falou para o Fachin que ele achava que Fachin deveria ter resolvido isso dentro da presidência. O que o Dino está dizendo aí com todas as letras é que o Fachin deveria ter arquivado sumariamente o relatório e não ter feito nada contra o Toffoli, na surdina. Da mesma forma como eles trataram como lixo jurídico as provas da Lava Jato contra os maiores corruptos do país. Jogaram na lata de lixo. Mas isso não é o pior. Olha agora o pior aqui comigo. Dino disse ser a favor da relatoria permanecer com Toffoli e que notava que a maioria ia ter a mesma posição. Disse que a suspeição de ministros do STF só pode ser considerada em situações extremas, como, presta atenção, em casos de pedofilia e se tiver prova, e de estupro e se tiver prova. E completou em tom corporativista. E qualquer outro pedido de arguição, eu sou o STF Futebol Clube. Gente, eu estou horrorizado com isso aqui. Horrorizado. Vocês entenderam aqui que o Dino confessou o que ele disse do coração ali dele, do coração da profundidade da Suprema Corte Brasileira, que na visão dele, e eu tenho certeza que outros ministros compartilham, os ministros do Supremo não são suspeitos nunca, julgam o que quiserem, quando quiserem, como quiserem, só seria se for caso de estupro ou pedofilia, e olha lá, hein, com provas. Olha que absurdo completo, total. É a confissão de que eles realmente se acham acima de tudo, acima de todos, acima da Constituição, acima da lei. Eles acreditam que são deuses olimpianos que dominam o Brasil. As regras não valem para eles. Olha aqui comigo o que disse o Felipe Moura Brasil sobre isso. Flávio Dino conseguiu abrir mais um alçapão no fundo do poço do STF. Suas falas na sessão secreta sobre a situação de Dias Toffoli no caso Master simbolizam a degradação moral da corte. Fica até difícil escolher qual é a pior, a mais ilustrativa de como o corporativismo, o conchavo, o compadrio e a cumplicidade prevalecem a ética e as normas vigentes. O sigilo da reunião agrava o conteúdo das frases ditas, porque o ministro confabulava com seus pares sem saber que elas seriam vazadas à imprensa. Ali era o Flávio Dino real, das sombras do judiciário, sem qualquer verniz. Dá uma olhadinha aqui o que o Enio Viterbo falou também sobre isso. Ó. Esse aí, o Flávio Dino, é o moralizador? Esse é o ministro gênio do STF? É o debochado? Ele completou, o Dino completou dizendo que, e qualquer outro pedido de arguição, eu sou STF Futebol Clube. Nada de Constituição, nada de princípios, nada de leis, nada de códigos, nada de processos. Ele confessou ser corporativista acima de qualquer outra coisa. E a reunião continuou. E aí vem o Toffoli. E o Toffoli aparece e fala, olha, se é para o bem de todos, mais ou menos isso, né? Se é para o bem de todos, embora eu vencesse, se essa questão ficasse, fosse para votação, eu venceria, né? Mas se é para o bem de todos, se é para o bem da nação, eu saio. E aí entregou para a maquininha lá do Tayaya, redistribuiu o processo. É isso, é isso. É isso que foi a reunião, segundo aqui consta. Isso me leva a crer o seguinte, que se foi essa a reunião, creio que essa foi parte da reunião. E isso aqui interessa a eles vazar. Por quê? Porque mostram que eles estão unidos entre eles e que o Toffoli é um grande cara, porque partiu dele. Embora ele vencesse, se isso fosse a votação, segundo consta aqui, ele é um grande cara. Então ele falou, para o bem da nação, eu entrego o processo, mesmo que eu vá vencer se isso for a votação. Quer dizer, ficou bem para o Toffoli, se essa foi a reunião, e ficou bem para o STF, que se mostra unido em torno do Toffoli. Acho que é essa a mensagem que eles quiseram passar. Se foi essa a reunião, se essa foi mesmo a reunião,
Eu tenho minhas dúvidas, mas se foi essa mesma reunião, esse vazamento, eu tenho uma séria desconfiança de que foi acordado entre todos. Vamos vazar isso aqui para mostrar a união do STF, para mostrar que o Toffoli está unido e que o Toffoli teve boa vontade. O André Mendonça, na maquininha do sorteio do STF, acabou com o caso. O André Mendonça vai agora ser o relator do Master. Você que está achando que o André Mendonça vai resolver o problema, e eu aqui até disse, é a prova de fogo do André Mendonça em outro vídeo, agora já vejo que o André Mendonça, se ele estava para votar a favor do Toffoli ficar no caso, me parece óbvio que ele não vai ser o grande moralizador de coisa alguma. Ele disse, inclusive, o seguinte: pode acontecer com qualquer um de nós, disse o Mendonça, né? A investida da Polícia Federal pode acontecer com qualquer um de nós. Quero saber se vão dar esse tratamento para mim. E encerro aqui, disse o André Mendonça. E aí, meus caros, dentro desse cenário, com esse voto aí do Mendonça, esqueçam o caso Master. Já era. Dê a sua opinião. Deixe nos comentários o que deve ocorrer nos próximos capítulos. Até mais!